Aleluia. Queremos te ouvir, Senhor. Fala, Senhor. Queremos te ouvir. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Como é bom ouvir a voz do Espírito Santo a nos guiar, a nos conduzir, a falar conosco. Eu convido os irmãos e a todos em suas casas a abrir no livro de Efésios, na carta de Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 1. Glória a Deus. A palavra diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Amados, esses primeiros versículos desse capítulo descrevem o estado, deplorável em que nós um dia vivemos longe do Senhor. Diz aqui que nós andávamos sob a influência do príncipe das potestades do ar, ou seja, sob a influência de Satanás, aprisionados. E a nossa vida girava em torno de satisfazer os desejos da nossa carne, como diz aqui no verso 3, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E Paulo diz lá em Romanos que a carne, uma pessoa que faz só aquilo que ela acha, aquilo que ela pensa, uma pessoa que segue os seus desejos, que anda por si mesma, independente daquilo que Deus acha, daquilo que Deus pensa, que caminha distante do Senhor, ela caminha para a morte. A inclinação da carne é morte, o pendor da carne é morte. Então, quem caminha fazendo a vontade da sua carne, a sua própria vontade, caminha para a morte espiritual. Diz aqui que nós éramos, por natureza, filhos da ira, ou seja, o destino do homem, da mulher sem Deus, era a perdição, o inferno, morte eterna. E assim nós andávamos debaixo, então, da influência do inimigo, vivendo do jeito que a gente achava que estava certo, fazendo o que a gente queria, buscando satisfazer os nossos desejos. Portanto, vivíamos de uma maneira totalmente egoísta. A gente queria era se satisfazer. Nós buscávamos satisfazer os desejos da nossa carne. Então, se a gente estava com raiva, a gente não queria resolver, a gente queria brigar. Tá com raiva, brigava. Fazia tudo que desagradava a Deus, Paulo descreve aqui um pouco antes na carta de Gálatas os frutos da carne, mas eu não vou entrar aqui nesse assunto agora, Só quero, trazer à nossa memória como que a nossa vida era assim terrível, longe de Deus, distante do Senhor, caminhando para a condenação eterna, caminhando para o inferno, porque é assim que a gente vivia. Mas diz aqui no verso 4 que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Deus é rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça nós fomos salvos. Amém? Então, Deus, que era maravilhoso, mesmo nós estando mortos, e mortos espiritualmente, não tínhamos acesso à presença de Deus. A palavra diz que os nossos pecados, que Deus não está com o seu ouvido tapado, nem com o seu braço encolhido, para não nos abençoar ou para não nos ouvir. Isaías 59. Mas a palavra diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, e o pecado trouxe, nós
conhecemos desde a palavra de Deus, desde o início de Gênesis, quando Adão e Eva pecou, a morte entrou no mundo, a morte espiritual, a morte física. Então, o homem morto, com o seu espírito morto, ele não tem acesso a Deus, porque Deus é espírito. E para falar com Deus, precisa ser no nível espiritual. Amém? Mas Jesus, Deus nos amou e Ele nos deu Jesus, e Jesus morreu por nós. E quando nós então recebemos Jesus no nosso coração, quando a gente disse sim, Jesus, né? Entra na minha vida, entra no meu coração, eu te entrego a minha vida, vem ser o meu Senhor e o meu Salvador. Algo fantástico aconteceu conosco. Nós fomos vivificados. Quando nós aceitamos Jesus, o nosso homem interior, o nosso espírito que estava morto, ele reviveu. Porque Cristo é verdade, é caminho, verdade e vida. Ele é vida de Deus em mim e em você, amém? Então nós saímos de uma condição, né, de escravidão, aonde nós estávamos caminhando para a morte, e o Senhor nos coloca numa posição diferenciada, numa posição de filhos e numa posição de autoridade espiritual, amém? Que nós vamos ler aqui na sequência do verso 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E agora você vai pular aqui para o verso 13, que diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes. Amém? Nós estávamos longe, mas agora pelo sangue de Cristo chegamos perto. Perto de quem? Perto de Deus. Perto de Deus. O sangue de Jesus nos abriu caminho, passagem até o santíssimo lugar, até a presença do Pai, no Santo dos Santos. E aqui no verso 17, você também lê: e vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém? Olha que situação, amados, totalmente diferente daquela que nós encontramos no início desse versículo, desse capítulo. O Senhor nos arranca da morte e Ele nos leva para a vida, e Ele nos leva a viver um novo nível, um novo patamar de vida. Diz aqui que quando Ele nos ressuscitou, quando a gente recebeu Jesus e o nosso espírito reviveu, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amados, isso é uma posição de autoridade, acima de principados, acima de potestades. Amém? Se você ler antes aqui no capítulo 1, diz assim, no verso 22, verso 20, que manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Deus
exaltou Cristo numa posição acima de todo poder, acima de todo principado, acima de toda potestade, e o constituiu como cabeça da igreja. E nós somos a igreja, somos o corpo de Cristo. Cristo é o nosso cabeça, nós somos o corpo, e nós temos a autoridade do cabeça sobre nós, amém? A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, Ele é o seu cabeça. E a autoridade dele está também sobre a sua vida, sobre você. Como nós lemos aqui, ele nos fez assentar com ele nos lugares celestiais, amém? E você então deixou de ser uma pessoa que enxerga somente no nível natural, para ser alguém que enxerga no nível espiritual. Portanto, houve uma trajetória na nossa vida, onde o Senhor nos arranca das trevas, do mundo natural, onde a gente vivia uma vida egoísta, voltada para nós mesmos, materialistas, pensando somente aqui nessa terra, conquistar aqui, conquistar, viver, aproveitar a vida. E éramos cegos para a realidade espiritual, não compreendíamos o mundo espiritual. Mas o dia que Jesus entrou na nossa vida, os nossos olhos se abriram, as escamas caíram dos nossos olhos, e agora nós enxergamos que existe um mundo que é sobrenatural, aonde nós recebemos da parte do Senhor autoridade para pisar demônios, serpentes, escorpiões e todo o poder das trevas, sem que nada nos cause dano. E Ele nos deu essa autoridade para vencer aqui no mundo as nossas lutas, as nossas tribulações, as nossas dores, viver rompendo barreiras, viver milagres, viver livres, porque nós éramos escravos e Ele nos fez livres. Você é livre. Mas não pense você que o diabo celebra isso. Porque veja bem, o diabo foi expulso do céu. Foi expulso do céu, porque ele se rebelou contra Deus. E lá ele não pode entrar. De repente, Deus exalta a nossa vida e nos coloca com Cristo. Acha que o diabo está feliz com isso? Nós fizemos o caminho inverso. Nós saímos das trevas e a nossa vida foi exaltada. Satanás perdeu o que ele tinha e ele foi expulso do céu, ele perdeu a posição que ele tinha, enquanto que eu e você ganhamos uma posição em Cristo. E essa posição, amados, você precisa de lutar por ela, amém? Porque Satanás o tempo todo, ele vai tentar nos tirar dessa posição em que nós estamos em Cristo. Porque quando nós assumimos essa posição, posição de filho, posição de herdeiro das promessas, sabemos quem nós somos, criados por Deus, a sua imagem e a sua semelhança, para viver em vitória, para viver uma vida feliz e para alcançar a salvação, a vida eterna. Quando nós tomamos posição, a gente vence, né, e a gente rompe. O inimigo, ele não quer isso, ele quer, o que o inimigo quer? Roubar, matar e destruir. Então ele quer roubar a nossa posição. Porque ele não pode mais estar nessa posição jamais. Nunca mais ele vai estar nessa posição. E ele então quer nos tirar de lá. Ele quer roubar isso de mim e de você. Ele quer fazer com que a gente se esqueça de quem nós somos. O diabo quer que você esqueça quem você é. Ele quer que você esqueça que você é filho de Deus, que você se esqueça das promessas, que você esqueça da autoridade que você tem no nome de Jesus, de expulsá-lo. Jesus deu autoridade à igreja para expulsar demônios. E estes sinais seguirão aos que, em meu nome, expelirão demônios. Em meu nome, falarão novas línguas. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. O diabo quer que a gente esquece isso. Quer que a gente esquece isso. Porque ele já governou a nossa vida uma vez. E ele tenta fazer com que a gente fique preso. Lembra quando Moisés, enviado por Deus, foi falar com o faraó? Para tirar o povo do Egito? E o faraó falou assim para Moisés, olha Moisés, vai
Vai, mas fica perto, não vai muito longe. Vai ali, sacrifica por aqui nas terras do Egito mesmo. Fica por aqui. Então assim é o diabo. É um faraó que não quer perder o controle, que não quer perder o governo. Mas, amados, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Muito maior, mas muito, 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 muito maior. Aquele que detém todo o poder, toda a autoridade, ele habita em mim e em você. E como que o diabo vai fazendo para a gente se esquecer da nossa posição? Ele vem com lutas, com problemas, com dificuldades, guerra na finança, guerra no casamento, problema com o filho, problema no trabalho, problema com o patrão, problema com o irmão na igreja, problema, tempestades. Lembra de Pedro, que andando sobre as águas, mas de repente olhando as tempestades, ele começa a afundar? O diabo quer que a gente olhe para o natural. Pedro, quando ele começa a olhar a força das ondas e o vento, ele estava olhando para o mundo natural. A onda, o vento, o barulho, coisas que influenciavam, né, os sentidos dele, a visão, né, o tato. De repente ele sentia ali o impelir das ondas, a água agitada. E ele foi tirando os olhos de Jesus. Ele foi tirando os olhos do que é espiritual, para colocar os olhos naquilo que é natural. Então o diabo se levanta com guerras e lutas, para que a gente fique olhando para as circunstâncias, olhando para as lutas, e tire os olhos de Jesus, e se esqueça de quem a gente é. Para que a gente não se posicione no reino de Deus como nós devemos nos posicionar. E falar em tomada de posição, amados, quando você sabe quem você é, meu irmão, lute, ore, jejue, que a vitória vem sim. Use a autoridade que você tem no nome de Jesus, expulse o demônio da tua casa, expulsa a enfermidade da tua casa, expulsa a guerra da tua casa. Assuma a sua posição em Cristo. Viva esse poder. Nós precisamos viver esse poder. O bispo sempre diz para nós que o evangelho sem poder é uma religião vazia. Isso não muda a vida de ninguém. Nós queremos o poder. E para viver esse poder, nós precisamos nos posicionar em fé diante daquilo que a palavra de Deus nos diz, de quem nós somos. Quem você é. Você não é um coitado, você é um filho de Deus. Você é um mais do que vencedor, você é um tudo posso. Não importa, não olhe as circunstâncias. Não olhe as circunstâncias, não olhe os ventos. Não importa se o diabo fala para você no meio da luta, cadê seu Deus? O que está adiantando você ir na igreja? O que está adiantando você orar? O que está adiantando você dizimar e ofertar? Porque ele nos questiona, ele nos acusa. Ele é acusador. Não olhe para as acusações, não dê ouvidos a Satanás. Porque tudo que ele quer fazer é que você se esqueça de quem você é. Ele quer te cegar de novo. Ele fica tentando segurar no seu pé para ver se te tira você lá das regiões celestiais, da posição de domínio em Cristo, em que o Senhor te colocou e me colocou. Quando a luta vier, se posicione, lute até o céu se abrir. Ore até o céu abrir. Porque é claro, eu sei que tem dias que nós vamos orar e às vezes a luta é tanta e a opressão é tão grande que a gente fala, meu Deus, Deus não me ouviu, minha oração não subiu, eu estou da mesma maneira, eu orei e nada aconteceu. E nesse dia que você não sentiu nada, saiba que Deus não te chamou para andar pelo que você sente. Ele te chamou para andar por fé. Ele disse, o meu justo viverá pela fé. Nós não vivemos por emoção. Aí eu senti que deu tudo certo. Nós somos chamados a viver por fé. Então naquele dia
que você está com luta e você acha que a tua oração não subiu, creia que Deus te ouviu, porque nós lemos aqui que agora, pelo sangue de Cristo, nós temos livre acesso, nós nos aproximamos de Deus. Nós fomos aproximados, nós temos um Pai, nós temos um Deus que nos ama e que zela por nós. Então persista no dia da luta, no dia da opressão, persista na oração, até que aquilo caia por terra. E uma hora os céus vão deixar de ser de bronze, e você vai receber o consolo do Espírito Santo, você vai receber a vitória, a libertação, você vai viver o seu milagre, sim. Lute, persista, resista. É tempo de resistir. A palavra de Deus, Jesus nos disse que o reino de Deus é tomado por esforço. Nós temos que lutar. E quando você sabe quem você é, você luta. Você não se acomoda. E quando a gente se esquece de quem nós somos, olha, eu vou dizer alguns sintomas para você. Quando a gente esquece que a gente é filho de Deus e a posição de autoridade que nós temos em Cristo, quando nós nos esquecemos disso, nós começamos a nos entristecer. A luta começa a nos parar e a gente começa a ficar desanimado. E a gente já vem em pensamentos de derrota e a gente começa até a concordar com o diabo. Não vai dar mesmo certo. Não, eu não vou viver meu milagre, isso nunca vai acontecer na minha vida. E a tristeza, amados, ela mina a nossa força. A palavra diz que a alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria de Deus é a nossa força. E a tristeza é o oposto. A tristeza nos deixa fracos, enfraquecidos. A gente fica desanimado. Então, olha, tristeza, desânimo, comodismo. Nossa, meu filho não tem jeito. Meu casamento não tem jeito. Minha finança não tem jeito. Deixa do jeito que está. Eu desisto, eu entrego os pontos. Quando isso acontece, é porque você está se esquecendo de quem você é em Cristo. Mas hoje o Senhor está te mandando essa palavra para você se levantar como um guerreiro, como uma guerreira, como um filho de Deus, que tem promessa, que tem unção, que tem poder, que tem autoridade. Se levantar contra aquilo que tem se levantado contra você. E se posicionar no reino de Deus. E tomar posse da vitória. Nós não podemos tirar os pés daquilo que o Senhor já nos entregou. Das bênçãos que o Senhor já nos deu. Nossa família, nossa casa, nossa saúde, o nosso casamento. Não recue no meio da luta. Não perca terreno. Resista. Fica firme na sua posição. A palavra diz, resistir ao diabo. E ele, humilhai-vos debaixo da mão de Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a gente só resiste ao diabo quando a gente sabe quem a gente é. Não, eu sou filho. Eu sou herdeiro da promessa. Eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Nada pode me parar, nada pode me deter. Eu tenho um Deus que é fiel, eu tenho um Deus que é verdadeiro. Eu vou me levantar, eu vou avançar e eu vou vencer. O Senhor te chamou para andar nos lugares altos. Nos lugares altos. A águia, ela voa nos lugares altos, acima das tempestades, acima das nuvens. Você não foi chamado para viver como uma galinha, né? A galinha anda lá olhando para baixo, ciscando. Nosso chamado é para ser águia. Voar alto. Voar mais alto. Libertando outras vidas. Vivendo esse poder. Não só para nós, mas também levando Jesus àqueles que nos cercam. Revelando a graça,
a misericórdia, mostrando o poder de Deus. O Senhor quer nos levantar, amados, hoje, numa posição de fé diante da palavra. Numa posição de lutar, de resistir, de avançar e de vencer. E não de retroceder. O Senhor quer trazer aí a sua memória, te dar uma refrescada. De quem você é? Você é filho. A presença do Pai nos faz lembrar quem nós somos. Jesus, quando se encontra com João Batista para ser batizado, durante o batismo, o Pai fala para ele lá do céu: eis o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. Quando nós buscamos a presença do Senhor, quando nós buscamos comunhão com Deus, Deus também traz a nossa memória. Aquele dia que a gente não está bem, aquele dia que a gente está triste, clame ao Senhor, dobra seu joelho, vai para o seu quarto orar. E o Senhor Ele vai falar para você: filho. Aí você vai se lembrar: nossa, mesmo sou filho. Eu sou filho, eu sou mais do que vencedor. E nada pode me deter. Essa luta não é maior do que o Deus que eu sirvo. Eu tenho promessa. E eu vou viver milagres. E eu vou viver o poder de Deus. Amém? Então não se esqueça de quem você é. E tome posição hoje. E você também na tua casa, tome posição. Vamos tomar posição. Porque o Senhor luta as nossas guerras. Ele que peleja por nós. A unção, o poder dele estão sobre nós. Para nos fazer vencedores em tudo, em todas as áreas na nossa vida. E por fim alcançar a salvação e a vida eterna. Que é a maior vitória que a gente pode conquistar. É a entrada na Nova Jerusalém. Amém, amados? Glória a Deus. Então vamos ficar de pé. Como guerreiros, hein? Como filhos de Deus. E se você chegou aqui entristecido com as lutas, com as dificuldades, né, olhando muito para o natural, no nome de Jesus eu declaro que os seus olhos foram abertos. E você que nos assiste também. Os nossos olhos foram abertos para essa realidade. Isso é real. Essa é a realidade. Nós somos mais do que vencedores sobre todas as coisas. Não por algo que a gente tenha feito, mas foi pelo que Deus fez. Ele disse aqui: pela graça sois salvos. Foi a graça de Deus que nos alcançou, que nos aproximou do Pai. Você foi feito filho, amém? Amém, amados? Glória a Deus. E nós vamos cantar um louvor agora para encerrar essa palavra, que esse louvor vai ser a nossa oração. Amém? Esse louvor vai ser a nossa oração. Então, antes de cantar, você vai colocar diante do Senhor as suas circunstâncias, as suas situações, aquilo que veio contra você essa semana, hoje, esses dias. Talvez uma tristeza, talvez uma enfermidade, uma notícia ruim, algo, seja o que for, não importa. Você vai se posicionar diante dessa situação. Às vezes não é com você, às vezes é com o teu filho, com o teu marido, com alguém da tua família. Se posicione. O Senhor também nos chama para ser intercessores, para nos colocar na brecha em favor de outras pessoas. Vamos tomar posição hoje. Qual posição? Posição de filhos, de novas criaturas, criados à imagem e semelhança de Deus, criados para conquistar, criados para avançar, para fazer crescer o reino de Deus por onde a gente for. Amém? Então comece a orar e colocar as suas circunstâncias diante do Senhor. E depois eu vou orar com você, concordando com a tua vitória. E hoje é dia de vitória, de nos posicionar em autoridade como igreja. O Senhor disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E nós somos a igreja. As portas do inferno, meu irmão, não prevalecerão contra nós. Nenhuma arma forjada há de prosperar contra as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Ora na basere candara na basuri erebe candara baseri andara na bai. Senhor, vai cortando todo laço. Senhor, vem, levanta-te nessa noite em favor da tua igreja, Senhor, em favor do teu povo, em favor daqueles que nos assistem. Senhor, nós nos posicionamos como filhos do Senhor diante de ti. E rejeitamos todo o engano do inimigo na nossa mente.
Todo pensamento de inferioridade, todo pensamento de derrota, diga: eu rejeito todo pensamento de derrota, de inferioridade, de incredulidade. Em nome de Jesus, eu declaro que eu sou filho de Deus. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Não posso ser conquistado, nem oprimido. Amém? Você não pode ser conquistado, meu irmão, porque você é de Deus e o maligno não te toca. E nessa noite, tudo que o inimigo fez contra a tua vida já está por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. E eu declaro a vitória do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, amém? E nós vamos fazer desse louvor a nossa oração, amém? Cante com fé, celebrando a vitória do Senhor. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Sou filho de Deus, mais que vencedor, nova criatura, criado em Cristo Jesus. Onde você está? Estou sentado à direita do meu Pai Celestial, acima de todo principado e potestade. Não posso ser conquistado, derrotado ou oprimido. Tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Cristo vive em mim, eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu sou filho de Deus, mais que vencedor, nova criatura, criada em Cristo Jesus. Estou sentado à direita do meu Pai Celestial, acima de todo principado e potestade. Não posso ser conquistado, derrotado ou oprimido. Tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Cristo vive em mim, eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Declare. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Em nós. Cristo vive em nós. Cristo vive em nós. Eu tenho a fé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você é mais do que vencedor em Cristo. Você é filho amado. Papai tem ciúme de você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor tem milagres na vida do William lá em Franca, na vida da Dona Maria, também de Franca, na vida da Ângela Maria de Uberlândia, da Edna de São Joaquim da Barra, da Juliette de São Joaquim da Barra, Alexandra de Tuverava, da Esmeralda de São Joaquim da Barra, Larissa de Barretos, Éder de Barretos, o Luciano de Ituverava, o Antônio de Ribeirão Preto,
Aisla de Jericoara, Luana Alves de Uberaba, Eunice de Buritizal. Essas vidas estão diante do Senhor. E nós concordamos. Você concorda comigo com a bênção do Senhor sobre eles? E na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos todas as enfermidades, todo o mal, todo o Covid, em nome de Jesus. Toda depressão, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Vem, Senhor, suprindo as necessidades de cada uma dessas vidas, segundo as riquezas da Tua glória. Abre, Senhor, portas de emprego. O Senhor é o Deus que nos faz prosperar. O Senhor é o Deus que nos abençoa. E eu já te agradeço, Pai, porque o Senhor está alcançando essas vidas com o seu poder, com os teus milagres, fazendo infinitamente mais do que eles estão pedindo. É essa a nossa fé. Amém? Também, Senhor, oramos pela vida do seu Amarildo, lá de Brasília. Nós repreendemos também todo o mal de Covid, no nome de Jesus, que todo vírus no corpo dele seque agora. Em nome de Jesus, ele é totalmente curado e restaurado, Senhor, pelo teu poder. E o Senhor alcança a vida dele nessa hora com cura, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E temos aqui alguns testemunhos. João Lucas foi curado do medo, né, de perder os pais, ele ficou liberto. Glória a Deus, né? Porque o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza. Então, na presença do Senhor, a gente é livre. Pedro de Uberaba teve Covid, ficou 21 dias internado, 3 dias entubado. E o nome dele foi colocado na intercessão, e ele foi curado e aceitou Jesus. Maior milagre, glória a Deus. Como é importante a gente orar, né, amados, pelas pessoas. Diz aqui também que a Neuza pediu oração para o filho dela, que chama Leonardo, que estava internado com Covid no domingo. E hoje ele já recebeu alta e está curado. Para a honra e glória de Jesus. Amém. E o seu José Roberto, de São José do Rio Preto, né, tem vivido a bênção do Senhor, tem sentido a presença do Espírito Santo. Depois que ele começou a participar dos cultos e dos estudos bíblicos, né, o Senhor transformou a vida dele. Glória a Deus, né, ele está aqui testemunhando. Amém. Glória a Deus. Como é bom fazer parte da família de Deus, ser, né, concidadão dos santos. Como é bom viver nesse nível que nós vivemos aí, num nível espiritual acima, né, do inimigo. Viver com Cristo, né, viver o amor de Deus, viver o seu poder manifesto em cada um de nós. Amém, amados? Senhor, nós te agradecemos, Pai, nessa noite, pela tua presença, por cada milagre que o Senhor operou em todos os locais. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que alarga a nossa visão. E obrigado, Deus, porque nessa noite o Senhor nos levou a nos posicionar diante do Senhor como filhos amados. E por isso o Senhor nos faz viver os seus milagres. Em nome de Jesus. Amém, amados? Uma boa semana a todos, uma semana de vitória. E não se esqueça de quem você é. Amém? A paz do Senhor.